Boa noite, um excelente domingo para você, para a sua família, para o teu lar. Que Deus te encontre debaixo da sua soberana vontade e debaixo das suas potentes e graciosas mãos. Gostaria de estar compartilhando contigo neste primeiro domingo do mês de agosto, pedindo que o Senhor traga sobre você bênçãos grandiosas. Nós iniciamos esse mês com o seguinte tema: abençoar e servir. Eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas que você vai poder estar abençoando e principalmente servindo como filho de Deus, poderoso em sinais e prodígios. Eu tenho certeza que isso acontecerá neste mês de agosto. O tema que eu separei para ti, juntamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Jeremias, no capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se nós olharmos para este texto, nós vamos perceber que existem muitas formas que as pessoas têm encontrado de se relacionar com Deus, e principalmente com o mundo sobrenatural. Muitas pessoas usam das pirâmides, outros usam os florais de Bach, outros usam as cartas, tarô, objetos tipo como talismã, pé de coelho, ferradura, velas, santos, imagens, mantras e meditações transcendentais. Tudo coordenado por Deus através da sua palavra. Ou seja, Deus condena tudo isso. Todo tipo de prática que verdadeiramente foge da adoração a Deus é condenado na palavra de Deus. A Bíblia nos apresenta várias figuras que ilustram o nosso relacionamento com Deus. Esposo e esposa, noivo e noiva, lavrador e videira, ramos, campeão e principalmente cabeça e corpo. Uma figura que ilustra o nosso relacionamento com Deus é a do oleiro e os seus vasos. A palavra de Deus nos mostra que Deus é o oleiro, nós somos o barro e depois, mais tarde, nos tornaremos os vasos. Este texto nos ensina algumas lições que ilustram o nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender que, se quisermos ouvir Deus, temos que nos dispor a nos colocar na posição que Ele quer. Muitas pessoas, ao passarem por situações difíceis, dizem: como eu gostaria de ouvir Deus. Deve ter uma audiência pessoal com Ele, mas não se dispõe a se colocarem na posição que Ele quer para que Ele fale conosco. Qual é a posição? O lugar onde Deus quer falar conosco. O que é ou onde é a casa do oleiro? A igreja? Os cultos? Onde a palavra é pregada, ensinada? O nosso tempo de devoção pessoal diário? Quando quisermos ouvir Deus, não adianta ficarmos trancados em casa. O que é necessário? Dispõe-te. A Bíblia diz que Jeremias obedeceu. E você? Tem obedecido a dispor para verdadeiramente ouvir o que Deus tem para falar contigo? Precisamos entender que Deus, o oleiro, está entregue à sua obra, ou seja, Ele sempre está trabalhando. Muitas vezes nós sentimos como se Deus tivesse nos abandonado, ou como se tivesse se esquecido de nós. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, tenha sempre em mente que Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu, mas Ele está entregue na sua obra e com certeza Ele está trabalhando em sua causa e em seu favor. Segunda coisa que precisamos entender é que nós, os vasos, muitas vezes se estragamos no processo do trabalhar de Deus. Note que não foi o oleiro que estragou o vaso, mas foi o vaso que o oleiro fazia de barro que se estragou na sua mão. Nós estragamos por quê? Nos rebelamos, não aceitamos, reclamamos, murmuramos, questionamos o trabalhar de Deus
e a forma que Ele tem de agir e as permissões que Ele dá em nossas vidas. Todas as vezes que assim agimos, estamos estragando como vaso. Deus é quem está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle, tudo o que está acontecendo é com a sua permissão. Logo, se eu não aceito, se você não aceita essa situação, de uma certa forma, nós não estamos aceitando o trabalhar de Deus em nossas vidas e aí estamos nos estragando como vaso. Você consegue imaginar Paulo dizendo para Deus que não aceitava as prisões, não aceitava os apedrejamentos, que não aceitava os açoites, os naufrágios e principalmente na sua própria carne, um espinho? Se ele está no controle de tudo, ao nos rebelarmos em relação a qualquer situação, estamos nos rebelando totalmente contra o próprio Deus. Alguém que enfrenta uma situação de doença na família, e nesses momentos que precisamos nos lembrar que Ele verdadeiramente está no controle da nossa vida. Eu sou parte do plano de Deus. Eu sou parte da vontade de Deus sobre a face da terra. Eu sou parte daquilo que Deus sonhou sobre a face da terra. Com saúde ou sem saúde, eu estou no propósito, eu estou no plano e eu sigo para um alvo, eu tenho um alvo, a soberana vocação diante do Pai das luzes, que não há sombra e nem variação. Eu costumo acordar meio virado muitas vezes, meio azedo, mas eu tenho certeza que Deus nunca se acorda azedo. Ele sempre é o mesmo em toda e qualquer situação. Eu queria dizer para você, confie. Ele pode fazer a diferença na sua vida. Precisamos entender que, como oleiro, Deus tem todo o direito de nos fazer conforme Ele deseja. Imagine você colocar sobre a roda, onde o oleiro está trabalhando, uma pelota de barro. E ele olhar para o oleiro e dizer assim, olha, eu quero um vaso onde a parte de baixo seja mais gordinha e a parte de cima seja menor. Não. O oleiro joga o barro ali e ele sonha com aquele vaso de uma forma que ele vai estilizar e de uma forma que ele vai moldar. Assim é o nosso Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já chama Ele de Senhor da sua vida? Se a sua resposta for sim, saiba que você lhe deu o direito de fazer da sua vida como Ele deseja, como Ele sonha, como Ele almeja. Você já parou para pensar no processo que envolve fazer um vaso? Amassar o barro, tirar as impurezas do barro, modelar o barro, levar o barro no forno com temperatura alta e várias vezes. Pergunto, por que não entregar-se nas mãos do oleiro e confiar que ele sabe o que está fazendo? Por que não confiar em seu controle, na sua habilidade ou principalmente na sua sabedoria? Deus tem planos para nós como igreja neste mês de agosto. E Ele quer que eu seja abençoador e sirva à face da terra os irmãos que estão necessitados. Será que Ele pode te usar como vaso neste mês de agosto? Será que Ele pode contar contigo para ser um instrumento de abençoar e servir por um período de 30 dias? Porque isso deveria ser o ideal da minha vida e da tua vida, para abençoar e servir durante o tempo que vivêssemos sobre a face da terra. Existem muitas pessoas precisando de uma palavra, existem muitas pessoas precisando de um convite, existem muitas pessoas precisando de um abraço, nem que seja virtual. Seja instrumento de Deus neste tempo, em nome de Jesus. Vamos orar? Poderoso e amado Deus, na autoridade e no poder do amado nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos mais uma vez na Tua santa e poderosa presença, para nos colocar como vasos e instrumentos na Sua mão. Nós queremos que este mês de agosto seja um mês onde nós possamos abençoar vidas, onde nós possamos como igreja abençoar vidas, onde que nós possamos fazer a diferença, seja num convite para estar online numa cela, ou seja no momento que eu ligue para um amigo, para um vizinho, para um irmão, e ore por ele, e apresente a sua causa, apresente a sua saúde, apresente, Pai querido, tudo que ele tem passado. Ah, Senhor, nos faz diferente nesse mês, nos motiva a fazer algo novo, Senhor, nos motiva a sermos instrumentos de tocar corações como o Senhor tocava no passado. Eu me coloco juntamente com a igreja diante da Tua presença, para que nós possamos, Pai querido, fazer um mover diferente nesses dias,
Que o mês de agosto seja um mês onde o gosto de Deus esteja como o paladar dos nossos lábios e que nós possamos fazer algo diferente neste mês, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, querido? Deixa Deus te usar, deixa Deus te capacitar, deixa Deus ousar com você. Esse é o meu desejo no mês de agosto e eu tenho certeza que Deus vai encontrar guarida no teu coração para fazer a diferença. Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica agora em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, rica e poderosamente em nome de Jesus. Uma boa semana de paz e de vitória. Deus te abençoe.